Oi, pessoal. Na unidade 4, nós vamos, dentro do nosso curso de inovação do campo de serviços, nós vamos tratar de teorias e métricas de inovação em serviços, né? E falar um pouco sobre ecossistemas de locais de inovação, que eu acrescentei, achei que era importante falar um pouco sobre isso, está sendo falado muito, para que vocês entendam do que trata isso. E boa parte dessas inovações são serviços, né, gente? Softwares, enfim, que são vendidos como serviço. Então, não deixa de ser um assunto importante para o nosso curso aqui. Tá bom? Vamos, então, tratar desses assuntos aqui na unidade 4. Vamos lá. Então, nossos assuntos aqui principais, nossa agenda. Quais são as características de serviços que dificultam, às vezes, até uma métrica de medição, que seja, enfim. Falar sobre teoria de inovação em serviços, mensuração de serviços e falar de direções futuras, além de falar do ecossistema local de inovação, o ELI, né? Que é bem importante. Vamos lá. Características dos serviços. Eles não podem ser claramente vistos, né, em razão de suas características de intangibilidade, alta interatividade entre fornecedores e clientes, simultaneidade entre processo, produto e consumo, enfim. Tem uma série de dificuldades para medir serviços. Eles estão aí, mas a gente tem dificuldades de fazer uma série de coisas, porque as características do serviço são diferentes de produto, que é o que a gente está mais acostumado, né? Inovações em serviços não são adequadamente capturadas pelos indicadores convencionais, já falamos sobre isso, né? Muitas vezes você não consegue capturar. E a servitização da manufatura impõe desafios à mensuração da inovação, por exemplo, porque vai agregado ao produto e a gente não consegue saber, de fato, de onde é que está vindo a inovação. Então, essas características mostram o quanto é difícil pensar em serviços, pensar em métricas, né? Enfim, em função das características dos próprios serviços, né? É importante a gente estar atento a isso. Enfim, não é um ênfase muito comum você falar de inovação em serviços. É mais comum que você pense em inovação em processos e em produtos. Aqui a gente está falando de serviço, como a gente estivesse pensando a inovação na ponta, né, com a experiência do cliente, aí vai, né, mudar o serviço, o processo dele para entender como é que ele pode ser inovado, enfim, tá? É diferente das abordagens mais tradicionais de inovação. As teorias sobre inovação em serviços, tem três, né? Assimilação, demarcação e integração. Elas são diferentes e eu vou mostrar aqui para vocês quais são as diferenças, tá? Então, que teorias respaldam a inovação em serviços, né? Alguém fala que é a teoria da assimilação, né? Considera que o processo de inovação em serviço pode ser descrito nos mesmos moldes da manufatura, como se fosse um puxadinho da manufatura, né? As diferenças entre os atributos dos serviços e das atividades manufatureiras residiriam mais em termos de grau do que do tipo, né? Por essa razão, métodos e conceitos tradicionais atrelados à manufatura se aplicariam naturalmente aos serviços. Então, isso é uma corrente que fala que você pode pensar a inovação como uma assimilação da manufatura em relação a serviços. É como se fosse um complemento e, portanto, há uma visão de que a natureza da manufatura pode ser colocada como serviço, como teoria, né, para inovação, enfim. A outra é a demarcação. A abordagem da demarcação considera dimensões não tecnológicas e resultados de produtos inovadores de caráter imaterial, como customização de serviços, resolução de problemas, novos métodos e soluções em novas estruturas organizacionais. Propõe novas tipologias de inovação em serviços e novos indicadores, agregando inovações de natureza organizacional ad hoc de marketing. Então, aqui a gente trataria, de fato, o serviço como uma inovação pura, né? Que não está atrelada à manufatura, em função do seu caráter material, e a gente abordaria customização em serviços, resolução de problemas, novos métodos, soluções de novas estruturas organizacionais, experiência do cliente, aí vai. Então, seria uma abordagem mais inovadora, que considera serviço separado de manufatura. E teria uma abordagem de integração, que apoia-se na percepção de que inovações em serviços não são completamente distintas das manufaturas, mas há que se considerar o fato de que muitas das suas atividades enfatizam aspectos diferentes, embora isso possa ser historicamente contingente. Na verdade, a abordagem de integração ela é meio que o meio termo entre a abordagem de assimilação e a anterior, que é a de demarcação, né? Então, é como se fosse um meio termo, não tanto nem tão pouco. A gente pode pensar em inovação em serviços de forma independente, mas com não tanta independência, enfim. Então, são três abordagens principais, aqui tem um resumo. Assimilação utiliza conceitos de tipologias utilizadas nas inovações industriais, a ênfase na oferta de tecnologia, atribui pouca importância à especificidade do serviço, como se fosse uma coisa corriqueira comum, né? A demarcação orienta para o serviço, não necessariamente tecnológica, né? Não é orientação só tecnológica, ênfase nas características setoriais da demanda,
Papel do cliente na inovação. Quer dizer, aí entra a história da experiência do cliente como um papel importante na inovação. Vai à frente, né, do processo do produto. E considera os impactos da inovação na produtividade do usuário. Então, aqui seria meu contraponto à assimilação. E a integração, a gente está falando de múltiplas formas de inovação, orientada para o usuário, né? Regulação, padrões técnicos e financiamento. Quer dizer, na verdade, aqui, um meio termo entre assimilação e demarcação. Há uma orientação para o usuário, mas eu diria que a demarcação vai além disso, né? E usa regulações, padrões técnicos, financiamento, enfim. Tá? Então, 3 correntes aí das teorias de serviços, importante saber disso. Tá? Mensuração dos serviços. Como é que a gente mede serviços, né? Na verdade, isso vem dos manuais gerados em Oslo, né? Tem a primeira versão, a segunda, a terceira, depois a gente vai falar da quarta. Manual de Bogotá, como é que a gente mensura serviço no Brasil com a Pintec, que é uma pesquisa do IBGE, falar de algumas gerações futuras, enfim. Então, a gente saber o que esses manuais pregam, né? Para mensurar serviço. Manual de Oslo, primeira versão. O Manual de Oslo é o primeiro principal guia utilizado nos questionários para pesquisas de inovação, sobretudo dos Community Innovation Surveys, né? Os levantamentos estatísticos realizados pelos países da Comunidade Europeia, sob a coordenação do Gabinete de Estatística da União Europeia, Eurostat, né? A primeira versão do Manual de Oslo tratou apenas de inovações tecnológicas de produto ou processo, TPP Innovations, em atividades manufatureiras e norteou a primeira edição das pesquisas europeias, que é o que está sendo falado aqui, né? Da Community Innovation Surveys. Então, aqui, gente, qual é a ideia? A inovação nessa época estava muito vinculada à questão manufatureira e o manual seguia essas regras para pensar em medições de serviço e tudo mais vinculados à questão da manufatura, essencialmente, né? Primeira versão do manual. Na segunda versão, introduziu o serviço pela primeira vez, uma versão reflete uma simples agregação desse setor ao manual. Ao dar ênfase ao conteúdo tecnológico das inovações, tal versão configura uma visão de subordinação dos serviços em relação às atividades manufatureiras, como se os serviços estivessem subordinados à manufatura e aparece de uma forma meio como apêndice, né? Então, o CIS-2, adotado no período de 94 a 96, incorporou as diretrizes dessa segunda edição do manual, marcando também a introdução de empresas de serviço na amostra, incluindo serviços de TI, comércio atacadista, transporte, telecomunicações, intermediação financeira e engenharia. A gente houve uma ampliação dessa pesquisa, né? E os manuais, o manual segunda versão já é um manual mais refinado, mais robusto, que já enxerga alguns serviços, né? De algumas indústrias. Depois veio a terceira versão, que traz mudanças importantes, especialmente relacionadas à incorporação de dimensões não tecnológicas da inovação. O serviço ganha um significativo destaque, com especial ênfase para 3 processos interrelacionados. Maior realce sobre o papel das interações, os linkages, né, com outras firmas e instituições no processo de inovação, reconhecimento da importância da inovação em indústrias menos intensivas em P&D, como serviços, implicando uma modificação na estrutura de mensuração da inovação, como definições de atividades relevantes para acomodar melhor os serviços, e ampliação da definição de inovação, de modo a incluir inovações organizacionais e de marketing, que são serviços, né? Medida que, segundo o próprio manual, foi motivada pela necessidade de melhor entender determinadas características da inovação em serviços não adequadamente capturadas pelo conceito TPP, muito vinculado à manufatura. Então, aqui foi uma tentativa, a terceira versão, de fato, incorporar os serviços e pensar em inovação em serviços, né? Então, o manual também tratou disso, tá? Depois, o Manual de Bogotá, aqui mais para a América Latina, é concentrado nas dimensões tecnológicas da inovação. O Manual de Bogotá não dá atenção particular às especificidades da inovação do setor de serviços, embora argumente que as orientações podem ser aplicadas a todos os segmentos ou atividades da economia. Seu modo principal é desenvolver uma estrutura conceitual capaz de ponderar características do processo de inovação em países em desenvolvimento, mas sem um foco em serviço, mesmo eles atentando que isso poderia ser usado também. Tá? Então, isso aqui também é um documento importante. Depois tem a pesquisa Pintec, que é feita no Brasil, né? Que é uma pesquisa industrial de inovação tecnológica, feita a cada 3 anos, desde 2000, com base no Manual de Oslo. Então, ela é feita com base no Manual de Oslo, né? Passou a incorporar serviços a partir de sua terceira edição em 2005, e limitando-se a 3 atividades de serviços intensivos em conhecimento: informática, TI, telecomunicações e P&D. A quinta edição, de 2011, encampou pela primeira vez o serviço de arquitetura, engenharia, teste e análises técnicas,
atendendo ao apelo de instituições interessadas em conhecer o processo de inovação nessas atividades. Esses serviços são intensivos em conhecimentos e tecnologia de informação e comunicação, então aqui já tem um avanço para encampar alguns serviços que não eram pensados até então, para pensar em inovação em serviços, né? Enfim, métricas de inovação e aí vai. Aqui tem uma ideia de como é que esse processo está em 2017. Então, a gente aqui mostra o quanto do total empresas que implementam inovações de produto e o processo exigem no Brasil, né? Então, aqui tem um gráfico bem interessante, que a gente vê aí que tem muitas empresas ainda que não têm inovação em serviços, né? Então, é como se a gente estivesse andando lá para frente, em termos de tamanho, a quantidade de empresas, mais de 110 mil, mas só cerca de 40 mil consideram que fazem inovação, né? Então, assim, só para dar uma ideia de como é que está isso, ainda tem muito o que crescer, né? De fato, não há inovação em produto e processo em boa parte das empresas do Brasil ainda, né? Mesmo em 2017, tá? Direções futuras. Essa tem a nova revolução tecnológica que está ocorrendo, né? Com base em um nível sem precedentes de automação, integração e conectividade, de máquinas e equipamentos, processos de produção, atividades, sistemas e pessoas em toda a cadeia de valor. O crescimento da participação dos serviços em diversas economias tem refletido tendências como outsourcing, terceirização, né? Inovação aberta, já falamos sobre isso, servitização, a ideia de você agregar o serviço à manufatura, novos modelos de negócio orientados a serviços e soluções, está cheio por aí, a gente já mostrou vários aqui nesse curso, né? Intensificação do uso de novas tecnologias, TIC, essencialmente, e a consequente aceleração e encurtamento do ciclo de inovação tecnológica de vida dos produtos. Aqui é importante também entender que, à medida que a gente incorpora a tecnologia, os ciclos estão ficando mais curtos e cada vez mais a gente pensa em inovação em ciclos menores, enfim. E isso é uma demanda real, né? Quer dizer, você não faz mais aquela inovação demorada, você ia ver o que ia acontecer. Agora você já testa a inovação antes, já mede, né? Já vê se a coisa vai dar, já conversa com o cliente, ele já faz correções, enfim. Estamos vivendo um outro cenário, certo? Então, isso é bem importante. Há uma quarta edição do Manual de Oslo, que é de 2018, que vem repercutindo essas tendências, direcionando-se prioritariamente ao tratamento mais adequado das características dos serviços e da economia digital. Então, agora o Manual de Oslo, versão 2018, já começa a olhar para a tecnologia, para a transformação digital, com muita ênfase, né? Mais especificamente, isso envolve preocupação com a melhor mensuração de aspectos ligados ao produto de informação, novos modelos de negócio, novas tecnologias habilitadoras, mudanças de design e inovações organizacionais de marketing. É evidente que vocês já viram isso em algum lugar, no curso de inovação, isso aqui é inovação em serviço, mas é importante saber como é que os serviços encaixam nesses manuais como o de Oslo, né? Então, agora há um avanço para a transformação digital, para considerar a TIC como parte do processo, enfim, né? Estamos avançando em relação ao que se fazia anteriormente lá atrás, né? A referência é o livro Inovação em Serviço na Economia do Compartilhamento, já usamos aqui em várias aulas, né? Do Paulo Bastos Tigre e do Alessandro Maia Pinheiro, que são os coordenadores desse livro, que é um livraço, né? Na área de inovação em serviço, uma relíquia aí de autores brasileiros que nos ajudam a tentar entender o que transformação é essa. Outro assunto que eu trouxe para cá, que eu acho que é bem relevante, nós não falamos ainda sobre, é sobre os ecossistemas locais de inovação, né? Então, a gente está vendo a formação de certos núcleos em cidades, enfim, em aparatos metropolitanos, de empresas que meio que se integram a um ecossistema, na verdade, né? Aí entram parques tecnológicos, incubadoras, startups, empresas privadas, né? Enfim, âncoras, organizações públicas e terceiro setor, 5S, SEBRAE, enfim, governos, prefeituras que se juntam para criar um ecossistema e fazer a coisa funcionar melhor, né? Integração de forças, troca de experiências, aí vai, tem uma série de coisas, né? Então, o que é esse ecossistema local de inovação? É um ambiente onde empresas, startups, universidades, governos e demais agentes se unem em busca de soluções inovadoras, trocam experiências e compartilham recursos, né? Ou ainda um conjunto de relações complexas que se formam entre os atores ou entidades que estão envolvidas para viabilizar o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Necessita de conexão de empreendedores, organizações públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação e governo, para, de forma colaborativa, executar ações que apoiam o fortalecimento da inovação e o amadurecimento do ecossistema local. Então, aqui se entende o quê? Que a inovação é fundamental, vamos formar ecossistemas para a gente dar vida a esse troço, né? Então, entram diversos agentes que se juntam, que cooperam para fazer com que a coisa funcione melhor que as partes isoladas. Eu acho que esse é o grande lance do ecossistema local de inovação,
que a gente tem que abordar aqui também, porque boa parte dessas inovações são serviços hoje, né? E o que é a metodologia ELI, né? Para que um ecossistema local se desenvolva, a metodologia entende que é necessário que todas as hélices atuem de forma organizada e sistemática. É como se você tivesse que ter as hélices meio que balanceadas, né? Não adianta você ter um ecossistema muito forte, com universidades de grande porte, enfim, com governo, se não tem empresas, né? Então, é preciso pensar isso de uma forma integrada e, eu diria que balanceada, né? O ecossistema de inovação, como já foi mencionado, necessita de conexão de empreendedores, organizações públicas e privadas, instituições de ensino e pesquisa, ambiente de inovação e governo para desenvolver ações que apoiem o fortalecimento da inovação e a competitividade de suas empresas. A integração desses atores amplia a efetividade das ações, alcançando os resultados esperados e refletindo o grau de maturidade de um ecossistema. Então, os ecossistemas estão em mais ou menos maturidade, tem uns que já são mais antigos, outros mais novos, né? Mas isso, de alguma forma, está virando. No Brasil, isso é muito comum. Nós temos um aqui no Rio Grande do Norte, Natal, já temos um ecossistema de inovação que está em fase de crescimento, está amadurecendo, mas ele já existe, de fato, e há muitas incubadoras nas universidades, há apoio do SEBRAE, da universidade, há parque tecnológico, enfim, nós temos uma série de ingredientes. O elo mais fraco, que eu considero, ainda são as empresas, né? As startups que são pequenas, são de pequeno porte, são de muito apoio, e aí é importante que esse ecossistema tenha pulmão para ajudar nessas pequenas empresas. Então, a gente fica só com as instituições e os empreendedores, que seriam o foco principal de um ecossistema desse, podem estar prejudicados e não avançar, né? Não crescer e tudo mais, tá? Então, envolve organizações, as .com, .edu, educação, governo, né? Tem todo um ecossistema de inovação que está sendo formado para fazer esses ecossistemas funcionarem, tá? É importante fazer o vínculo com os empreendedores, né? Em geral, os empreendedores atravessam diversos estágios de maturidade na jornada que transformam a ideia em um negócio de sucesso. Em cada estágio, as necessidades, dificuldades e desafios do empreendedor são diferentes. Então, o ecossistema deve ajudar esses caras a entender qual é a fase que eles estão, para ajudá-los com diferentes ferramentas em função do ciclo de vida que eles estão desenvolvendo, né? Então, essa metodologia procura acompanhar esse empreendedor nos diversos estágios, organizando e integrando a oferta de programas e ações dos diversos atores do ecossistema, conforme a necessidade dos empreendimentos, buscando sempre a maior efetividade possível. Então, errinho, tá? Mas, enfim, então, assim, precisa entender qual é o estágio do cara, do empreendedor, por que a gente precisaria ajudá-lo e entender que em fases diferentes ele tem opção de recursos diferentes, de ferramentas diferentes, enfim, né? Até a capacidade de investimento, a questão dos investidores anjos e tal, isso tem toda uma lógica de tempo, né? Evidente que quando o cara é pequeno, está começando, ele não vai fazer uma rodada lá na frente, ele vai ter que fazer isso por partes, as rodadas de investimento vão acontecer e aí, num certo momento, ele pode ter já tem uma valoração interessante, pode ter um sócio, pode ser que algum empreendedor, né, algum agente entre para fazer o negócio avançar e crescer mais rápido e tudo mais. E tem certas horas que é necessário esses investimentos, né? O cara não consegue crescer sozinho quase sempre. Por mais que ele aporte capital, bootstrap, né, que ele de fato use capital próprio, chega uma hora que isso aí não resolve, ele precisa de apoio. Aí, quando ele vai valorar a empresa, é importante que ele tenha um apoio do ecossistema para a gente pensar qual é o tamanho de fato da empresa, quanto ela vale, para saber quanto o aporte vai significar no todo da empresa, né, em termos do valor que a empresa tem, né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, enfim, para que as coisas possam acontecer da forma correta. Mas, quer dizer, a ideia do ELI, então, é fazer essa arquitetura funcionar, é ter, inclusive, esses investidores dentro desse anel, né? Além de só de empresas, instituições públicas e privadas, enfim, mas também ter empresas que podem fomentar o empreendedorismo fazendo aportes e apostando em alguns projetos importantes, né? Essa é uma visão, tá? Então, há uma sequência lógica. Então, quero empreender, é uma fase de descoberta, quando o potencial empreendedor tem uma ideia de negócio, depois ele tem que ele tem que pensar em como é que ele transforma essa ideia em projeto, desenvolver um produto, montar uma equipe. Depois ele deveria conquistar os primeiros clientes, né? Enfim, depois ele precisa dar escala a esse movimento, ampliar a participação do mercado, tem que buscar escalar, muitas vezes com o apoio de investidores, enfim. Depois, quando ele parte para crescer, ele tem que se tornar uma empresa consolidada que busca diversificar para evoluir e crescer. Essas empresas novas, elas muitas vezes ficam no vermelho, em termos de caixa, por muitos anos, né? Alguém acredita no projeto e isso
há uma visão de que no futuro isso vai dar resultado, e no caixa presente isso replica num valor que é um valor positivo, mesmo tendo a empresa tendo resultados negativos, né? Então, a gente podia dar o exemplo do Nubank, né? O Nubank é uma empresa, é um banco, uma startup, que até hoje dá prejuízo, no bom sentido, porque eles não pagam as despesas, mas eles valem muito dinheiro porque tem um valor futuro que você, quando traz para o presente, há uma visão de que o Nubank vai resolver isso logo aí para frente e vai dar os resultados esperados. Então, o mecanismo é diferente da empresa tradicional. A empresa tradicional está olhando para a contabilidade, para o fiscal, né, toda hora preocupada. A startup não, ela pode, por um bom tempo, se dar o luxo de dar prejuízo, mas ela cresce numa taxa que todo mundo acha interessante. Os investidores aportam em fases diferentes recursos, porque, inclusive fundos de equity, né, de alguma forma também põem recursos, porque acreditam nessa empresa. Tá? Então, o mercado meio que reage positivamente. Ela é uma empresa que, e quando vai abrir capital, né, vai abrir o IPO, muitas vezes abre forte, né? Tem um bom apelo de valor de ações, porque o mercado tem a consciência que aquela empresa, de fato, ela faz sucesso e vai chegar logo lá ao resultado que se almeja, né? Então, assim, preciso entender um pouco dessa lógica, é diferente do empreendimento convencional, né? As startups têm uma lógica diferente de escala, enfim, elas precisam queimar o caixa, né, para poder avançar, e esses ecossistemas ajudam essas empresas a de fato, crescerem e se estruturarem para ter esses aportes e tudo mais. Então, há um esforço muito grande de montar esses ecossistemas, isso é parte do nosso curso, porque boa parte das entregas aí são serviços, são software como serviços, né? São serviços vinculados a processos, enfim. Então, inovação em serviço tem muito a ver com esse avanço também do empreendedorismo local, né? Das condições que são colocadas hoje para fazer essas coisas acontecerem, né? Isso é bem importante, tá? Então, aqui uma lógica das fases de um negócio, enfim, há muito material sobre isso. O Sebrae tem a sua, meio que a sua incubadora, né, lá dentro, enfim, tem algumas empresas lá, a universidade tem isso, as universidades privadas, enfim, a universidade tem várias incubadoras, né? Enfim, há uma lógica, né, de investimento nessa área e todo mundo está meio preocupado em fazer a inovação acontecer, né? Que tem a ver com o nosso foco. Então, a inovação é a palavra da moda e não é à toa, né? Porque ela permite esse crescimento, o crescimento de uma região e aí vai, tá bom? Então, essa é uma ideia que eu queria passar para vocês. Era isso. Eu usei um bom guia, que é o Ecossistema de Inovação, feito aqui em Natal RN, é uma referência de 2021, você acha fácil, de julho de 2021, você acha fácil na internet, e nos serviu para essa parte do LI aí, ficou muito bom o material que eles geraram, né? Então, estou usando um desses boletins que foram produzidos é um grande time, né? Dos atores do ecossistema que forneceram esses boletins e nos ajudam a ter material sobre isso. Achei que o material está muito bom. Tá bom? Acho que essa era a ideia, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, lembrar que há os parâmetros, as medições, há os manuais de óleos do Bogotá, há o Pintec no Brasil, né? São tentativas de tentar... há também as teorias de serviços, né, que a gente precisa conhecer, como é que a gente mede serviço, qual é a teoria que dá voz aos serviços, né? Qual é a teoria que faz mais sentido, enfim. Tudo isso foi tratado aqui, tá bom? Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.